Fala, meus queridos capixabas, está no ar mais um episódio do nosso Capixaba Cast, o podcast do Orgulho Capixaba. Eu sou Charles Souza, Lucas Fonseca. Pois é, Charles, e hoje está com um convidado muito especial. O Capixaba Cast hoje tem a honra de receber Dr. Fernando Guedes. Bem-vindo, Dr. Fernando. Bem-vindo. Que honra. Muito obrigado, a honra é toda minha. Hoje é muito informativo aqui, né? Hoje tem, olha, é o nosso médico dançarino capixaba. A evidência é nacional, né? Que além de todo o estado ter acompanhado o Brasil e o mundo aí, né? Viralizou o seu trabalho. E também pela qualidade que você traz, né? Já falei pra você que onde quer que eu vá, você tem que conhecer o Dr. Fernando Guedes. Falei, meu amigo, vamos chamar lá no Capixaba Cast, porque você é verdadeiramente um orgulho capixaba. Que bacana, doutor. Essa história do médico dançarino espalhou mesmo. Espalhou. Na época eu recebi mensagem, inclusive do mundo todo, da China, dos Estados Unidos. Uau. Né? Foi realmente, os vídeos chegaram a uma proporção muito grande. Foi bem legal. Você comentou aí com a gente, eu fiquei encantado. Eu lembro que já acompanhei, jamais imaginei que teria a honra de conhecê-lo, né? Mas eu fico muito encantado, assim, com a forma que você trabalha, né? Que você leva a medicina dentro da obstetrícia, né? O trabalho que você faz. Mas conta pra gente de onde veio, como que te levou a escolher a medicina? Como que foi essa história? Na verdade, Lucas, a minha mãe falava que eu era uma criança que gostava de gastar demais. Entendeu? Ela falou assim, você gasta demais, você gasta demais. E quando eu fui discutir com ela o que eu queria fazer de profissão, ela falou assim, olha, você tem que escolher alguma coisa que você consegue se sustentar. Que dá dinheiro, né? Ela falou assim, você tem que escolher alguma coisa que você consegue se sustentar. Porque se você escolher qualquer coisa, você vai passar aperto pelo que você gasta, ela falava, né? E aí, na hora de fazer a escolha, eu fiz um teste vocacional, ela me colocou numa psicóloga para fazer esse teste vocacional e eu optei pela medicina. Ela também é médica, né? Então me inspirava muito também na minha mãe, no quanto ela trabalhou e as coisas que ela podia proporcionar com a gente com esse trabalho, né? Então isso influenciou muito na hora de escolher. Nossa, que E bacana. a sua área de especialidade, em que momento nasceu pra você esse desejo de atuar nessa área? Não era a minha primeira escolha. Não era? Quando eu entrei na faculdade, eu tinha o foco que eu queria fazer pediatria, porque eu adorava lidar com os bebês. Eu sempre gostei de lidar com bebê. Né? Bebê é uma coisa que você olha e fala, nossa, que bonitinho. É aquela coisa que você consegue examinar, não tem muita coisa, né? Não é difícil de examinar, não dá uma resposta a gente. Exatamente. Tem o trabalho da mãe, porque tem algumas mães que são bem complicadas de se lidar, mas de forma geral eu gostava muito de lidar com os bebês. Só que eu fui passando pelos estágios. A faculdade de medicina são 6 anos, depois você forma um generalista e aí você vai escolher e fazer uma nova prova para fazer a sua especialidade. E eu fui passando em todas as áreas durante esses 6 anos e eu me apaixonei pela obstetrícia, porque era uma especialidade onde eu realizava procedimentos cirúrgicos e tinha a oportunidade de estar diretamente com os bebês. Né? Legal. E aí eu escolhi ginecologia e obstetrícia. Quantos partos até agora? Já me fizeram essa pergunta. Eu não sei dizer exatamente quantos, mas eu estimo que mais de 5.000. Uau! Viu? 5.000 vidas passaram pelas suas mãos. Eu trabalhei muito em hospitais públicos em Vitória no começo da minha carreira e já teve noites de eu fazer 14 partos numa maternidade em Cariacica. Cariacica é uma maternidade onde tem um fluxo altíssimo, são 600, 700 partos por mês. É muita gente nascendo em Cariacica, hein? É muita gente nascendo em Cariacica. Rapaz. E teve noites de eu contar, assim, de você realmente não conseguir parar um minuto. É em 2 pessoas, o plantão era em 2 pessoas, então você tirava a luva de um parto e já ia pro outro porque tinha gente nascendo, e aí depois você voltava pra terminal daqui, né, a pediatra aqui, um pediatra aqui, e realmente lá é uma quantidade de nascimentos muito grande. Ah, que felicidade, né? Trabalhar com o nascimento, né? Melhor do que trabalhar com a morte. Né? Exatamente. É uma felicidade, mas eu acho também que a obstetrícia é uma profissão muito ingrata, né? Você tem uma responsabilidade de lidar não só com as expectativas do casal, a expectativa de uma família inteira. Boa. E nós temos muitas doenças que envolvem a obstetrícia e que podem não repercutir de uma forma favorável. Então você também lida com muitas frustrações. Importante falar sobre isso. Né? Muito importante. É um misto de sentimentos muito grande. Quando dá tudo certo, é maravilhoso. Sim. Mas quando você foge alguma coisa do padrão, também é muito difícil lidar com isso. Entendi. Que bacana, Olha só. Que bacana. Uma das coisas que eu percebi muito, né, até nos comentários das suas pacientes é o quanto que você é humanizado. Né? E aí, como que você lida? Como que você embarca nessa viagem da maternidade? Pois é, essa palavra humanizada é uma palavra que eu acho um pouco pesada, sabe, na minha área. Se começou no Brasil uma briga por uma busca do chamado parto humanizado, né? Hoje há uns anos muito sobre isso. sobre parto humanizado. Há uns anos atrás tinha o parto normal e o parto humanizado. E quando você vai falar de humanização dentro do parto,
é quando você consegue tratar a paciente com respeito e lidando com as vontades dela dentro daquilo, né, que é possível realizar. Entendi. E aí eu acho essa palavra meio absurda, porque as pessoas não têm que lidar, não têm que ir atrás disso, isso já é pra existir. Né? É o natural da nossa vida. Era pra todo mundo ser humanizado, era pra todo mundo se respeitar, era pra um respeitar o limite do outro. Então eu não gosto muito de usar esse termo, parto humanizado, parto normal. Não, todo parto ele tem que ser humanizado. Já é uma obrigação. Seja por via vaginal, seja por cesariana, né? Todo parto você tem que respeitar o limite da sua paciente, você tem que respeitar as vontades da sua paciente, se aquilo não vai trazer nenhuma repercussão dentro da patologia que ela está vivendo, né? Então, é importante falar sobre isso. Muito né, importante. E isso mostra também o quanto que você já tem isso na essência, né? De entender que todo parto já deveria, né, ser humanizado. Exatamente. Mas como que você embarca nesse processo que eu vejo, que eu acompanho seus vídeos, as suas publicações, como que você vive essa trajetória junto com a mãe ali, que eu vi que você está junto em todo o processo. Nós temos, eu trabalho muito em parceria com a doutora Naira da Mata, né? Nós fizemos a especialidade juntos e saímos de lá juntos, estamos juntos desde então com o nosso primeiro consultório, depois com o Instituto Ilitia, que é a nossa empresa atual, nosso atendimento multiprofissional. Nós criamos dentro do Instituto Ilitia uma equipe que vai atender a paciente e a família dela em todos os aspectos. Então nós temos psicólogo para atender essa família, né? A psicologia foi inserida pelo governo federal dentro do pré-natal, dentro das consultas obrigatórias nos 9 meses de gestação. Então, nós também trouxemos para a nossa consulta a consulta psicológica. Nós temos a enfermagem obstétrica, que é muito importante, que vai ajudar, né, numa avaliação física da paciente ainda dentro da casa dela. Muitos estudos têm mostrado, como a gente trabalha muito com a questão do parto vaginal, né? A nossa via de parto é preferencialmente a vaginal, que é a mais fisiológica e é o que todo mundo deveria, né, pelo menos passar pelo processo. Nós temos a enfermeira que vai à casa da paciente, então começa todo um trabalho examinando essa paciente com os 9 meses, vendo se está na hora de hospitalizar, se não está, se ainda é precoce, né? Quando hospitaliza, nós vamos para o hospital, eu e a doutora Nayara, junto com a enfermeira. Então tem uma equipe de pelo menos 3 pessoas que vai acompanhar esse parto da paciente, nunca é um só, porque as intercorrências, quando acontecem, elas podem ser emergências, a gente precisa resolver de forma muito rápida, né? Então temos essa enfermeira na equipe também. Nós temos nutricionista, que a gente pede, né, para que a paciente passe na nutricionista. A gente acha bobeira, mas a criança até os 2 anos de idade, ela vai ser exatamente o que a mãe se alimentou durante a gestação. Então ela tende a ser obesa se a mãe tem um excesso de consumo de carboidrato durante a gestação. Então é importante demais a nutrição, né? Se eu tenho um bebê que tem um problema de crescimento, às vezes com nutrição eu consigo normalizar o crescimento desse bebê intraútero, né? E evitar um parto prematuro. Então faz muita diferença no nosso trabalho. Aí nós temos acupunturistas, temos fisioterapeuta, então nós temos uma equipe, né, toda formada, ultrassonografista, que é importante, né? Durante a gestação nós temos exames para fazer, então é importante você ter uma pessoa que você confie naquele exame, porque um exame ele pode facilitar a sua vida ou ele pode complicar a sua vida. Né? Ele pode simplesmente terminar uma gestação com 7 meses, se ele der alterado. Pode ser necessário o nascimento de um bebê. Então eu preciso confiar muito naquela pessoa que está realizando aquele exame. Imagina a segurança, né, Charles, que dá tendo uma pessoa que está passando esse processo e receber essa quantidade de profissionais, né? Isso é muito bacana. E, doutor, qual é o desafio de ser médico e empresário ao mesmo tempo? Adorei saber. Esse para mim, eu acho que o desafio de ser empresário, ele é muito maior do que ser médico, sabe? Isso minha mãe falava assim, que eu sempre deveria ter alguém para tomar conta da empresa para poder ser médico, porque é muito difícil você ser os dois. Né? Principalmente a obstetrícia, que você tem o tempo todo uma demanda enorme de pacientes te ligando e te mandando mensagem, e é de madrugada, parto normal, não tem hora. E ainda você chegar na empresa e ter que olhar, por exemplo, a folha de pagamento, produto que está faltando, o fluxo de caixa, o marketing, né? Então isso toma um tempo que às vezes eu fiz assim, senhor, eu vou parar de ser médico. Não, agora eu vou parar de cuidar da empresa, né? E aí a gente acaba também tendo pessoas que a gente confia e aí coloca junto para poder ajudar a levar essa questão da empresa para frente, né? Eu tento confiar muito na minha equipe que gera a empresa e eu vou dizendo isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Se eu quero, isso eu não quero. Porque se eu for fazer tudo,
eu não dou conta. Entendi. Mas no mínimo eu você não dou acompanha conta. todo o processo. Mas aí a gente acompanha todo o processo, precisa, exatamente. A gente necessário, fiscaliza, né? A gente fiscaliza e direciona. Ó, é para esse lado aqui, esse lado não. Né? Esse lado não interessa, a empresa não pode vir para cá, a empresa tem que vir para cá. E aí a gente vai direcionando e vai fiscalizando o que está sendo feito. Maravilha. Lucas, olha aqui, esse bate-papo tá maravilhoso. E no nosso segundo bloco, eu quero entender que história é essa de médico dançarino. Vamos falar então Vamos falar. E da eu quero história que do médico ele narre pra dançarino. gente essas experiências, porque a gente percebe o quanto que você vive, seja todo o ritual que a mulher tá vivendo, você tá acompanhando. E você já fala no próximo bloco. E daí que vem o processo do parto humanizado. Eu acho que você humaniza tanto, né, o seu trabalho que você se envolve com o cliente que gerou até um vídeo que viralizou, não é isso? Exato. Através dessa humanização, desse contato próximo com o seu paciente. E vamos falar disso no segundo bloco. Tá joia? Porque agora nós vamos evidenciar quem? Agora é hora de evidenciar os nossos patrocinadores, o nosso mantenedor. Acompanhe quem investe nesse movimento para que o Espírito Santo se torne cada vez mais protagonista da federação. Isso aí, a gente volta já. Já estamos de volta com o nosso Capixaba Cast, hoje recebendo aqui com a gente o Dr. Fernando Guedes. Seja bem-vindo mais uma vez. Tá bom aqui, hein, Charles? É uma aula pra gente aí, né? E pra você que pretende, né, Lucas? Está no processo aí. No processo de ter o segundo filho. Falei com ele que o meu primeiro filho foi uma experiência, agora eu quero ser um pai mais presente, né? Queria que você pudesse falar pra gente como que é essa experiência desse pai, qual dica que você traz pra que o pai tenha, não é ajudar, é obrigação do pai também, né? É isso aí, qual é o seu ponto de vista sobre isso? A gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Essa questão do pai é uma situação muito complicada. Muitas vezes a gente culpa os pais de não realizar as tarefas, né? E a gente acha que o pai tem que ajudar, o pai tem que ajudar, o pai tem que ajudar. Na verdade, esse termo ajudar tem que acabar. O pai tem que fazer a mesma função que a mãe faz e fazer as mesmas coisas. É um serviço compartilhado. Né? O índice de separação de um casal no primeiro ano após o nascimento de um bebê é altíssimo quando você não tem uma conexão muito grande entre o casal, né? Então, é importante que o pai participe do processo. Só que a gente tem que observar que muitas vezes esse processo também é roubado do pai, né? Quando alguém da família fala assim, não, você não tá sabendo dar esse banho, deixa que eu faço. Você não tá sabendo dar essa papinha, deixa que eu dou. Né? Você já tá embutindo na pessoa que ela não tem aquela responsabilidade de fazer aquilo. Né? Se você... Qualquer coisa na sua vida, se você não sabe fazer alguma coisa, você vai lá e você vai tentar até você conseguir. Então, por que a gente não, né? Vai aprender, exatamente. Então, por que com o pai tem que ser diferente? Alguém tem que ir lá e assumir esse papel. Né? Quando você assume esse papel, você rouba o papel do pai. Sim. Né? Rapaz, que forte, porque se até eu, por exemplo, muito desajeitado, né? Vivi muito isso. Não, você não sabe, tá quente, tal, isso aqui tá errado, tal, tá colou errado a fralda, tal. Acaba realmente, aí o pai vai afastando, né? Sim, você vai se afastando e vai deixando que alguém assuma aquela função sua. Dá um título de incapacidade pro pai, né? E ainda depois você vai receber uma coroinha de tipo, você não me ajudou em nada. Então isso é importante a gente ressaltar, né? Esse processo tem que ser muito claro durante esses 9 meses. Né? Tem que estar muito afinado, porque a mulher vai passar por uma situação de amamentação exclusiva, então não tem hora para ela acordar, ela vai dar peito, ela vai dormir pouco, ela vai ficar estressada, né? O choro vai incomodar. E existe o blues puerperal, que são os 15 primeiros dias pós-parto, né? Que a parte hormonal da mulher modifica demais. Então, ela ri e ela chora ao mesmo tempo. Tá chorando e começa a rir do que está acontecendo. Né? Então, é uma situação que é difícil, às vezes, a família lidar com isso. Eu imagino.
Você viu que eu tô hipnotizado aqui, né? Eu tô vendo. Eu tô... Projeto Pai Eu tô 2023. achando super né? interessante vendo a sua empolgação escutando aí. Porque pra Carnaval, mim... o carnaval tá chegando. É... Os filhos do carnaval nascem em novembro, dezembro. Aí, ó. A Você hora é pode, agora, né? pode se Aí, esforçar agora é agora no agora. carnaval, tá Tá vendo? assistindo esse podcast, se tiver na decisão de casa, vai ser Maria Isabel ou João Miguel. Então vamos preparar. Que bom, Maria que Isabel bom. e João Miguel, nomes Exato. bonitos. Mas vamos lá, doutor. Tem uma história aí que eu tô muito curioso para saber, né? Porque além de toda a propriedade que você tem na medicina, por isso que você está aqui, inclusive, É verdade. né? Você ganhou uma fama aí nas redes sociais por conta de um vídeo que viralizou. Na verdade, assim, ó, essa história do médico dançarino, ela veio com uma paciente que foi ao meu consultório, Uhum. né, realizou o pré-natal comigo, e ela tinha uma história de que no primeiro parto ela tinha chegado a 9 centímetros de dilatação, o bebê precisa de 10 para poder nascer, e aí ela foi hospitalizar nesses 9 centímetros e chegando lá, ela se sentiu enganada pelos médicos do hospital, que disseram para ela que ela o bebê estava passando por um processo de emergência, de Isso. sofrimento, Aham. e a operaram, né? E ela veio com essa história que ela queria ter um médico que acompanhasse ela desde o começo desse trabalho de parto para que ela não vivenciasse isso de novo. Uhum. E durante os 9 meses ela viu um vídeo de uma mãe e de uma filha que estavam grávidas as duas dançando na internet. As duas grávidas dançando. E aí ela falou assim, se no meu trabalho de parto eu pensar em desistir, você dança comigo para eu poder esquecer dessa ideia? Aí eu falei que assim, claro, nós vamos dançar. Né? Eu sou super aberto a realizar coisas que eu acho que não atrapalham a conduta médica e não trazem nenhuma gravidade para a Lógico, paciente. Vamos rezar? Vamos rezar. Vamos dançar? Vamos dançar. Vamos meditar? Vamos meditar. Eu não vejo problema nisso. Né? Eu acho que isso vai fazer com que tudo ocorra de uma forma até mais rápida, evoluir o processo fisiológico da paciente. Certo. No trabalho de parto, ela passou por uma situação onde ela realmente pensou em desistir, porque ela começou a chorar, achou que não fosse conseguir, né? E aí eu falei com ela, não, você não vai desistir agora não, nós estamos no finalzinho, igual você estava da outra vez, mas agora nós vamos dançar. E aí nós botamos a música do Despacito, foi o primeiro vídeo de dança, né, do Despacito, e nós dançamos na maternidade, na frente de todo mundo. Foi uma brincadeira super sem pretensão. E ela postou esse vídeo, né, de agradecimento, e esse foi o primeiro vídeo que viralizou no Facebook. Na época era Facebook ainda que mandava. Tava em alta. E aí, depois disso, eu tive várias outras pacientes. Aí veio a Camila com a Anitta, e aí esse vídeo teve uma repercussão realmente internacional. Fui convidado para ir no programa da Eliana, saiu no Globo, né? Então esse vídeo foi o que mais repercutiu e vieram os outros pacientes depois E virou um padrão, com essa praticamente. proposta. Eu gosto de dizer que eu não obrigo ninguém a dançar. Mas se quiser... Porque tem gente que fala assim, eu não vou no Fernando não, porque ele vai me obrigar a dançar e eu não quero dançar. Né? Então não é isso, não é essa questão. Não é uma regra, Não né? é uma faz regra. parte do processo, Exatamente. né? Quem quiser dançar, quem se propuser, a gente vai dançar. E não é só uma dança, né? Na verdade, tem exercícios que a gente envolve nessa dança. A dança é uma coisa lúdica, né? O que importa, na verdade, é que a paciente esteja num processo de verticalização, esteja em pé, que ela faça uma elevação dos membros inferiores, que ela faça agachamento, porque tem todo um processo acontecendo durante o Não é uma trabalho de dança, parto. simplesmente. Exatamente, Entendi. né? Então tem uma dilatação, tem um encaixe do bebê, tem um giro do bebê que ele faz dentro da barriga para poder sair pela região vaginal. Então tudo isso é facilitado quando você está em pé, quando você está se movimentando, quando Olha você está só agachando. isso. E aí a gente traz isso como dança. Você transformou, né? então, uma Exatamente. situação que aconteceu na sua carreira Um processo. num processo, Sim, né? Que não é obrigatório, obviamente, mas Mas- se tornou um processo. sim. Um método, né? Né? Um método. Aqui não isso. quer dançar, eu sempre peço, você não quer dançar? Tudo bem, mas vamos levantar, vamos fazer Eu um amei agachamento, vamos fazer um exercício na escada, porque isso é importante E durante se o trabalho quiser de que parto. se torne mais divertido, vamos pôr Vamos uma botar música. uma música. Pode fazer. Aí Exatamente. Adorei. A paciente pode escolher playlist, pode? Pode escolher playlist, pode escolher música, né? Tem umas que é engraçado, que chegam lá com essa concepção de que eu quero dançar. E na hora, eu não quero saber de dança. Ah. Não olha pra minha cara com isso. Ué, gente. Né? Porque cada uma responde ao processo de dor de uma forma Entendi. diferente. Uhum. Não existe parto sem dor. Seja ele parto normal, ou seja ele cesariana, é uma questão de escolha. Eu quero sentir a dor antes e vou ficar bem depois, Ah, ou eu entendi. vou ficar sem dor durante o meu trabalho de parto e vou Vai enfrentar sentir um depois. processo cirúrgico depois. E aquele da né? água? Como é que é? Na verdade, o fato de estar na água, a água ela é um processo não farmacológico de alívio de dor.
assim como nós temos massagem, acupuntura, eletroestimulação, né? Então, a água ela pode aliviar em até 30% a dor do trabalho de parto. Né? Aí, o banho de imersão em água quente. Então, as pessoas optam por estar dentro da banheira porque alivia muito a dor. Muitas das vezes, o relaxamento é tão grande que ela acaba parindo dentro da banheira. Entendi. Né? É isso que eu ia perguntar. Não é uma obrigatoriedade estar ali dentro da banheira e parir dentro da banheira. E, às vezes, algumas querem, tem um sonho, uma concepção de ganhar na água porque viram um vídeo, acharam bonito. Tem todo um significado ali para aquela mãe. Para aquela mulher, exatamente. Mas o processo em si é para alívio de dor. Por isso que as maternidades têm cada vez mais aderido às banheiras de imersão. E tem uns mitos, né, que falam que quando o bebê nasce na água, ele já aprende a nadar ali. É isso? Então. Tem muita gente que fala muito bem do parto na água e tem muita gente que critica muito o parto na água, né? Sempre vai existir os dois lados, né? Você tem as duas situações. Mas o bebê, ele fica dentro da barriga em líquido. Então, em meio líquido. Né? Então, para ele também... Tá natural, ele já sai... Eu queria que você falasse um pouquinho, doutor Fernando, sobre esse curso, o Babylit aí. Eu vi seus stories, fiquei encantado. Qual é o que você aborda, até para inspirar as pessoas que estão nos acompanhando. Depois vou deixar seu @ aqui também. Isso aí. Né? Quando nós criamos o Instituto Litia, a gente veio de uma demanda cada vez mais crescente de mulheres que buscavam informação. Né? A mulher que se informa, ela é empoderada e ela consegue alcançar os seus objetivos. Boa. E então o curso ele surgiu com esse intuito, levar informação para o casal. Então a pediatra ela vai tratar de todos os aspectos, né, do que acontece nos primeiros dias de recém-nascido, o que você pode usar de medicações, se você pode ou não pode ter aquele berço lindo e maravilhoso enfeitado, que muitas vezes pode levar a um sufocamento do bebê, né? Vem uma fonoaudióloga para falar sobre a amamentação. A língua presa. Hoje, língua presa é o assunto do momento no meio dos bebês. Todo bebê nasce com língua presa. E, na verdade, você tem que ter uma profissional capacitada para avaliar se realmente essa língua é presa, se precisa passar por uma cirurgia. Então, a nossa fonoaudióloga vai falar sobre a amamentação. A gente tem a psicóloga que vem falar sobre o papel do pai, para aqueles pais que, às vezes, nem na consulta de pré-natal gostam de ir, mas a gente obriga a ir no curso. Né? A gente fala, vocês têm que ir no curso, a gente tem que ir no curso. E aí ela vem falar do papel deles, né, e tentar alertá-los para isso. Eu e Nayara, a gente fala muito da questão do parto em si, e nós temos a nossa enfermeira que fala de como legalizar os seus desejos para que eles não sejam descumpridos na maternidade. Porque por mais que essa paciente vá com a sua equipe, no hospital, quem vai atendê-la é o anestesista do hospital, é a pediatra do hospital, né? E é a enfermagem do hospital que vai dar o suporte de realizar as medicações. Então, alguns desejos que ela tem, a gente tem como documentar para que isso também seja atendido dentro dos hospitais. Legal. E aí a gente aborda isso no curso. Que bacana, passou rápido, hein, Passou voando. Dá vontade de ficar aqui 1 hora conversando com você. Mas a gente quer agradecer muito, doutor, a sua presença aqui no Capixaba Cast. Eu tenho certeza que muitas pessoas de casa se inspiraram na sua história, muitos médicos se inspiraram também no seu profissionalismo. Então é isso, né, Lucas? Que honra, foi um presente receber. Quero que você deixe o seu recado final, seus agradecimentos para aquele mãe ou pai que está inseguro no processo, a seu @ para quem pode procurar, a seu instituto. Fala pra gente aí. O meu @ é Dr. Fernando Guedes Cunha. Eu tenho gostado muito de deixar uma mensagem final. Não é nem para quem quer ter filho, mas é quem não pensa em ter filho. Por quê? Lembra dos seriados Friends? Né? Lembra aquela lourinha que eu nunca lembro o nome dela, que era a mais famosa, que era Rachel, no seriado? Ela tá com 50 e poucos anos. E eu vi uma reportagem dela que ela falava que o maior arrependimento dela é não ser mãe. E ninguém nunca falou para ela que se ela chegasse nessa idade, ela não conseguiria. Então, eu vou deixar até um tema, para você. Mulheres que hoje não pensam em ser mães, pensem em congelar seus óvulos. Porque lá na frente a história pode mudar. E aí, né? Pode ser reversível. Hoje em dia todo mundo quer se profissionalizar, quer montar sua empresa, quer ser bem sucedido, e o filho vai ficando para segundo tempo. E quando você alcançar esse objetivo e você quiser ter um filho, será que vai ser possível? Né? Então, vamos levantar esse ponto de vista aí também. Ih, já quero congelar meu... Vai congelar tudo. Né? Eu já pode arrumar de uma vez, já vai. Né? Que bacana, doutor Fernando. Quero te agradecer muito mais uma vez pela oportunidade. Você, aquela entrevista, dá vontade de fazer, já pensa na parte 2, né? Porque além de você ser um orgulho capixaba, é um informativo que você traz, desperta em todos nós essa consciência, que é muito além de ter um filho, né? Todo o processo que envolve isso.
Não, eu que Isso. agradeço a oportunidade. Quando precisar, nós estamos aí. Chamaremos Portas com abertas. certeza, com certeza. Esse foi mais um episódio do nosso Capixaba Cast, hoje com a presença do Dr. Fernando Guedes. Na próxima quinta-feira, mais uma personalidade capixaba aqui para conversar com a gente. E claro, você não deixa de se inscrever no nosso canal e ative o sininho também, né, Lucas? Exatamente, se inscreva no canal, compartilhe, envie essa entrevista para quem que você gostaria que assistisse. E você sabe, toda quinta-feira às 20 horas no Spotify e no YouTube, um episódio novo. Siga também nosso Instagram, @Orgulho Capixaba Oficial. A nossa missão genuína é evidenciar e conectar capixabas que são verdadeiramente um orgulho. Né? Exatamente, sem contar o nosso portal, orgulhocapixaba.com.br. Todo dia, matéria nova sobre orgulhos capixabas para você se inspirar. A nossa frase final, o show está apenas começando. Um abraço. Valeu! Tchau, tchau.